Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Boa noite também aos nossos amigos internautas. Agradecemos aos nossos facilitadores da noite, Richardson Miranda, Ives Facuri, Irlei Souza, que estarão junto a nós facilitando o nosso estudo espírita de perguntas e respostas de hoje. Boa noite a todos. Satisfação para a gente poder estar aqui novamente. Boa noite também aos nossos amigos internautas que sempre nos acompanham e nos retornam positivamente dos trabalhos desenvolvidos aqui. Nós vamos iniciar o nosso estudo com o nosso companheiro Richardson Miranda, respondendo a primeira pergunta, depois o Irlei, eu e assim sucessivamente. Bom estudo a todos. Boa noite a todos. Agradecer mais uma vez o convite, estar aqui presente, compartilhando um pouquinho do conhecimento nosso. A primeira pergunta que vem hoje boa noite. O que dizer sobre doutrinas ritualistas onde os espíritos só se conseguem libertar através desses rituais? Antes de tudo, nós temos que entender que rituais, práticas religiosas, elas vão de encontro ao nível evolutivo daqueles seres que as praticam. Eu falo seres porque aí nós podemos incluir tanto os encarnados quanto os desencarnados. Então, tanto as pessoas, os encarnados, que têm necessidade de realizarem rituais, sejam por músicas, sejam por oferendas, seja quaisquer que sejam esses rituais, é porque ainda se tratam de espíritos que ainda estão muito apegados à matéria, e para que eles tenham uma conexão com o mais alto, eles necessitam se amparar por esses rituais, por essas oferendas que às vezes são realizadas. Então, a espiritualidade de luz sempre nos esclarece que Deus é nosso Pai. Para falarmos com o nosso Pai, nós não precisamos de nenhum intermediário. Nós não precisamos de nada além de que nos conectarmos com os nossos corações e as nossas mentes a Ele. Simplesmente assim, nós estaremos falando com o nosso Pai e seremos ouvidos. Então, tantos os desencarnados, que aqui se referiu também aos espíritos, né, falando que às vezes, como se refere aqui a espíritos que só se consegue libertar, eu entendo que está querendo se referir a espíritos sofredores. Então, quem são esses espíritos sofredores? Os espíritos, nada mais, nada menos, são seres que, assim como nós que estamos hoje aqui encarnados, desencarnaram. Então, assim como nós estamos aqui hoje, o nível de evolução, de esclarecimento que nós temos, se nós desencarnarmos ainda ignorantes, atrasados, assim nós permaneceremos. A única diferença é que nós não estaremos mais no corpo físico. Então, tudo aquilo que nós éramos apegados, aquilo que nós acreditávamos, quando estivermos desencarnados, continuaremos crendo e tentando realizar. Então, se esses espíritos, enquanto encarnados, tinham essa crença de que deveriam ter rituais, oferendas, o que é que seja para que Deus pudesse os ouvir, assim que eles se despem do corpo físico, eles também continuam apegados a esses rituais. Então, não é a questão que eles têm essa necessidade, está mais relacionado ao nível de esclarecimento deles, que aí demonstra que ainda são espíritos que estão um pouquinho ainda atrasados, são ignorantes e que ficam ali. E Deus, nas suas diferentes formas, tenta ampará-los, tenta socorrê-los. Então, por isso que nós temos que sempre, quando as pessoas às vezes perguntam assim, eu posso acender uma vela, eu posso fazer um altar, colocar flores para eu poder fazer uma oração, eu estou cometendo algum erro? Pela
doutrina espírita kardecista vai te responder que não é um erro. Mas, como eu acabei de dizer para você, o que a espiritualidade de luz tenta fazer é que com que cada vez mais nós fiquemos cada vez menos apegados a coisas, a rituais, e desprendendo nós, façamos assim sempre a conexão direta do nosso coração com o mais alto, né? Que isso é sinal de esclarecimento, de evolução. Mas, infelizmente, alguns ainda estão presos nisso, que façam o que é melhor do que não fazer nada, né? Mas que, pelo menos, lá no fundo, fique essa intenção de saber que, para falar com seu pai, você não precisa de muito rodeios, seu pai está lá aberto, né? Ele é o nosso Pai Celestial, nós podemos falar com Ele a qualquer hora e direto, que Ele nos ouvirá. Minha dúvida é com relação ao trabalho do senhor Allan Kardec. E no tocante à elaboração das obras da codificação, até que ponto as obras básicas teve a interferência de Kardec? Meus queridos amigos, mais uma vez, boa noite, né? Para aqueles que chegaram agora. Interferência diretamente, o senhor Kardec não teve nenhuma. Porque a codificação, para a gente ter uma noção, Kardec, ele enviava para vários setores, inclusive aquela região da Suíça, todas as regiões da Europa, para pessoas que nem conheciam a mesma pergunta. E quando ele recebia as respostas mediúnica daquele pessoal que mandava, ele verificava aquelas que coincidia a resposta uma com a outra, então era verdadeira e ele aceitava. Caso contrário, ele não aceitava e rasgava, jogava fora. E também tinha a proteção e orientação dos espíritos superiores, inclusive o Espírito da Verdade, que através das reuniões mediúnicas com aquelas meninas, inclusive a irmã Buffot e as filhas do Sr. Bodin, muitas outras, então sempre estava orientando. Se vocês lerem violinos de Viena, violonista de Viena, vocês vão ver uma colocação que o senhor Kardec, esse rapaz, estava ajudando a montagem, tudo a codificação, e por efeito físico desses irmãos que trabalham nas trevas, que não queria ver a evolução da doutrina espírita, pegava fogo, normalmente que é chamado de efeito físico. Agora, as obras básicas, a codificação de Kardec, nós falamos muito em 5, mas na verdade são 18, não são 5. Porque nós temos, né, a introdução da doutrina espírita, que todos os espíritas tinham obrigação, pelo menos, ler. E nós demos esse curso aqui recentemente, e lamentavelmente teve muito pouca frequência. E as revistas espíritas. A revista espírita, sim, é o complemento, as colocações de Kardec, que muitas coisas na codificação não existe, ele completa nas revistas espíritas. A revista espírita ela começou em 1958 e foi até 1969. E a de 69, a última de dezembro, que lançou foi quase 2 meses antes da sua desencarnação. Então a revista espírita traz muitas coisas que na codificação não existe, falando sobre o magnetismo e o espiritismo, o que é magnetismo. Como, lamentavelmente, tem muitos que falam que magnetismo não é coisa da doutrina espírita, mas se for na codificação, lá na Gênesis, nas obras de André Luiz e na revista espírita, vocês vão encontrar a cura espiritual, que é o magnetismo. Naquela época nem existia a palavra passe. Então, é isso aí, Kardec, ele só colocava alguns complementos, mas jamais ele mudava a resposta, que ele tinha certeza que estava certa.
Por que criaturas boas passam por tantas situações penosas, difíceis na Terra? Não deveriam ter a proteção divina por serem boas? Não, porque, veja bem, essa é uma pretensão muito grande da nossa parte, né? Nem Jesus, que foi o espírito mais elevado que passou aqui sobre o nosso planeta, ele não se isentou de dificuldades. Então, assim, o espírito mais puro que passou aqui pelo nosso planeta passou por dificuldades, justamente para nos ensinar que nós precisamos de determinadas virtudes e que as dificuldades, na verdade, elas favorecem o desabrochar dessas virtudes, né? Então, não é porque você é uma pessoa boa, ou se considera boa, porque tem isso também, que você vai ser isento das dificuldades, isento das responsabilidades, isento dos compromissos kármicos que a gente traz. É justamente pelo fato de ser boa que você vai ter uma oportunidade melhor aproveitada diante de determinadas experiências que nos ocorrem visando o nosso aperfeiçoamento. Porque a gente tem que considerar que o pai que busca a educação do filho, ele não é o pai relapso que deixa o filho, que poupa o filho de tudo. O pai amoroso, ele é essencialmente aquele pai que compreende que alguns processos aparentemente dolorosos, eles vão ser importantes para o crescimento do filho. Você imagina um pai que busca poupar o filho de tudo. Poupar o filho de tudo, porque afinal de contas o pai é muito bom e o filho também é muito bom. Ou seja, aquela proteção exagerada, ela na verdade ela é um mecanismo de enfraquecimento. Porque a gente precisa passar por umas experiências a fim de que a gente possa se fortalecer. Então, por mais que nós sejamos pessoas boas, a nossa bondade ainda é limitada e precisa de expansão. E para que possa haver expansão, é preciso que a gente rompa determinadas barreiras. E o rompimento dessas barreiras, muitas vezes, é doloroso. O rompimento dessas barreiras é doloroso. Tanto barreiras no sentido do nosso desenvolvimento moral é doloroso, como barreiras no rompimento do nosso sentido intelectual é doloroso. Então, todo o processo de rompimento de determinado estado interior, que muitas vezes a gente cultiva, ele muitas vezes pode ser interpretado como sofrimento em que a gente não quer, que a gente quer ser poupado. Mas o filósofo Rubem Alves, aliás, o escritor Rubem Alves, ele já nos diz, e é uma coisa que eu costumo recorrer frequentemente quando o assunto é esse, é que ostra feliz não faz pérola. Então tem até um título de um livro do Rubem Alves que diz: ostra feliz não faz pérola. Então a ostra, para que possa produzir a pérola, é o seguinte: está lá a ostra no fundo do mar, entra um cisquinho de areia para dentro da ostra, e aquele cisquinho de areia começa a machucar a ostra por dentro. E aí o que acontece? O próprio organismo da ostra vai isolando aquele corpo estranho, e dentro daquele isolamento ali se gera um tumor. E esse tumor, com o passar do tempo, ele vai se solidificando até o surgimento da pérola. Ou seja, através de um incômodo, através de uma dor, a ostra produz pérola. Essa analogia a gente pode fazer com a nossa própria experiência pessoal. A dificuldade, ela tem a finalidade de fazer brotar pérola dentro de nós, ou seja, a reforma íntima. Então, a experiência, ela tem um fator purificador, que quanto mais esclarecido é o ser, mais ele consegue encarar com seriedade. E talvez até sofra mais por isso. Sofra mais por isso, justamente por ser mais consciente, por perceber alguns processos que são indispensáveis para o seu crescimento. Então, a pessoa poupada, ela tende a ser muito mais frágil.
As pessoas boas, portanto, elas não vão ser isentas de determinadas situações, porque não representaria um prêmio essa isenção, e sim um castigo, já que enfraquece. O prêmio é justamente a adversidade. Tem um filósofo que diz o seguinte, que a vida vai ficando cada vez mais difícil perto do topo. Olha que interessante, porque quando você vai fazer uma escalada de alguma montanha, você vai subir o Everest, quanto mais alto no monte você chega, mais o ar se torna rarefeito, ou seja, mais dificuldade você tem para respirar, mais cansado você está. Ou seja, quanto mais você sobe, dependendo do ponto em que você está, mais difícil se torna a subida. Então, esse é um ponto também interessante para a gente analisar. Então, o ser realmente consciente, que se esforça para a sua melhoria íntima, ele não deve esperar facilidade. Isso é uma coisa que a doutrina espírita nos ensina a deixar de lado. Não esperar, vamos dizer assim, sermos poupados de dificuldade, mas termos força o suficiente para superar essas dificuldades que nos ocorrem a cada dia. Dificuldades essas, muitas vezes, que surgem pela nossa própria bondade. Pela nossa própria bondade. Então, o que ocorre? Muitas vezes a gente fala assim. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que falou assim, mas você conhece fulano de tal? Ele vira e mexe e fica sendo extorquido por aqueles que o cercam. Ele é bobo demais. Como eu conheço essa pessoa, da qual essa companheira se referiu, dizendo que a pessoa é boba, e eu sei que não é bobo, eu falei assim, não, ele não é bobo não, ele é bom. Porque existe uma diferença entre ser bom e ser bobo. A diferença é o seguinte, o bobo, ele não percebe o que as pessoas estão fazendo com ele. Então, às vezes, a pessoa é passada para trás e tal, a pessoa é lesada em algum ponto, o bobo nem percebe. O bom, ele percebe. É um erro a gente achar que o bom é bobo. O bobo é aquele que não percebe. O bom é aquele que percebe, mas muitas vezes, para evitar o escândalo, para evitar um constrangimento maior, ele faz uma vista grossa. Ele sabe perfeitamente o que está acontecendo. Ele percebe muito bem a malícia dos outros. Só que ele não vai ficar batendo de frente para que não haja conflito, para que não haja confronto. Então, muitas vezes, ele é taxado como bobo, mas não é porque ele é taxado como bobo que ele não está percebendo o que está acontecendo. Então, esse é um ponto. Eu costumo dizer que existe você ser bobo por bobice e você ser bobo por bondade. O bobo por bobice é aquele que não percebe. O bobo por bondade é aquele que percebe, mas por ser bom, deixa. Porque quem está se comprometendo é aquele que está tentando lesar. Esse está afundando e indo para o fundo do poço. Agora, o que está percebendo a malícia, mas que mesmo assim está se contendo para evitar determinados acontecimentos desagradáveis, esse, pelo contrário, esse está se elevando. Enquanto o outro está descendo, o outro está subindo. Então, é tudo uma questão da gente poder avaliar bem, a fim de que a gente não possa cair no equívoco que, pelo fato de sermos mais conscientes, por passe de mágica, nós teríamos por mérito determinadas proteções espirituais que não fazem sentido nenhum. Tá certo? Chegou uma pergunta aqui. Quando a mulher faz inseminação in vitro, todos os óvulos coletados são fecundados. Apenas alguns são colocados na paciente. Os demais são congelados ou descartados. Esse procedimento pode ser considerado aborto? A paciente se torna conscientemente? Então vamos lá. Sempre é um tema, um pouco polêmico, as novas tecnologias que a medicina traz. Mas, primeiramente, nós temos que pensar que a inteligência do homem ela evolui a partir da sua evolução, Ela vai seguindo, acompanhando o seu estado evolutivo. E Deus que dá todas as ferramentas e permite nós trilharmos esse caminho. Se chegamos na atual conjuntura, onde o homem pode coletar um óvulo de uma mulher e o espermatozoide de um homem,
fazer uma inseminação para ajudar aquelas pessoas que têm dificuldade de engravidar, de ter filhos, que já é sinal de uma aprovação, né? Não venha a ser aborto. Por quê? Quando o casal vai engravidar, esse delineamento ele já estava previsto no seu plano reencarnatório, como uma aprovação, como uma expiação. E os outros espíritos que estão envolvidos, que ali os caminhos deles se cruzaram, e eles assim terão que vir para cá enquanto filhos, porque uns têm algo para ajudar os outros, ninguém está aqui por acaso, ninguém nasceu na família que está por acaso. Ali está tudo o que você necessita para evoluir. Quando se trata de casais que têm a dificuldade para ter filhos, os espíritos que estão ali com seus planos reencarnatórios delineados juntos com esse casal para virem como filhos, e a aprovação da dificuldade da paternidade, da maternidade, ela vai de encontro ao atual estado evolutivo da ciência, da medicina terrena, que lhes permite utilizar desses recursos. Quando há essa inseminação artificial, esses óvulos fecundados, porque a espiritualidade sempre nos diz, quando há a fecundação, o espermatozoide encontra com o óvulo, automaticamente, a partir daquele momento, surgiu a vida. E automaticamente, a partir daquele momento, o espírito reencarnante está ligado àquele óvulo fecundado. E aquele óvulo fecundado, que começa a se dividir em várias células, formando o embrião, o feto, e até ter todo o formato do bebê, ele, na verdade, ele está modelando, contornando o espírito que está reencarnando. Esse espírito está novamente sendo inserido dentro do corpo carnal. Quando fazes, então, essa fecundação em laboratório, e como aqui mesmo disse, alguns deles ficam congelados, alguns são implantados, e no final, quando há o sucesso, fica até uma questão ética aí sendo discutida, o que vai ser feito com o restante daqueles embriões, né? Porque aí às vezes o casal já teve sucesso, já teve o filho, e como que fica a situação do restante? Aí é uma questão no campo da ética aí. Mas vamos pensar no campo espiritual. O espírito reencarnante, ele vai se ligar, né, todos aqueles espíritos que teriam a possibilidade de reencarnar, a partir do momento que há essa fecundação, já há uma ligação entre um espírito a esse óvulo fecundado. Se ele não é implantado, ele fica congelado, este espírito ele fica em stand-by, aguardando a evolução da situação. Este espírito, ele já sabe, ele participou de toda essa programação reencarnatória. Ele sabe que há uma possibilidade, há uma viabilidade. É como se ele ficasse ali após, na fila, e sabendo que, opa, se assim vier ter a oportunidade, eu posso, então, dar continuidade à minha reencarnação. Ele fica em stand-by. Esse espírito, então, ele fica aguardando o processo, enquanto aquele casal está passando por essa provação, pela dificuldade, batalhando, valorizando ali a gestação. Tanto que, muitas das vezes, são implantados mais de um óvulo, e alguns não evoluem. Há um aborto espontâneo, né? Por quê? Aquele espírito que tinha prioridade de reencarnar, ele está na frente, e aquele óvulo que vai ter o sucesso e vai evoluir e vai ter ali a gestação efetivada, se for do mérito do casal e se assim estiver previsto para o mesmo, né, alcançar essa gravidez, porque às vezes a aprovação deles vai estar em torno disso, das tentativas e das dificuldades. Aquele espírito que estava na frente, que tem necessidades maiores com o casal, ele evolui e a gravidez ali, né,
progride e ele dá continuidade ao seu processo de reencarnação. Os outros que ficaram congelados, ou às vezes foram implantados e evoluíram até para um aborto espontâneo, que às vezes um óvulo não evolui, somente um evolui, 2 evoluem, nenhum evolui. Podem ser espíritos que ficaram ali em stand-by, mas em detrimento da situação, do seu plano reencarnatório deste casal, viram que nessa situação seria melhor, então, deixar a oportunidade para o outro que tem uma ligação mais direta e cessar esse planejamento e buscarem outras alternativas que lhes serão apresentadas. Assim como os que estão lá congelados também, se finalizar esses espíritos que estavam em stand-by aguardando, eles tranquilamente finalizam aquele planejamento. É a mesma coisa se nós estivéssemos prestes a fazer uma viagem, porque talvez quem vai ser o viajante pode ocorrer alguma coisa e não puder ir, e nós vamos aproveitar a oportunidade. Mas se tudo deu certo, a gente fica feliz, porque deu certo para o outro, e nós vamos ali dar continuidade à nossa caminhada e à nossa organização. Então não é aborto, porque todos os espíritos envolvidos, eles têm consciência do processo. Aborto é quando nós fazemos um planejamento, vocês, o casal, aceitam a minha vinda, eu me programo de todas as formas, a fecundação lá no útero, eu começo então, o meu corpo físico a se desenvolver e eu me ligar a ele cada vez mais, e num determinado momento, a minha mãe desiste e me mata. Ela interrompe a vida intencionalmente. E o pai também. O pai não quer, o pai às vezes interfere, o pai às vezes obriga, a mãe cede, ou a mãe não assume, a mãe não quer. Aí sim, eu lá já estou no útero em desenvolvimento, eu lá estou devido a todo o planejamento. É a mesma coisa do exemplo que eu falei da viagem. Eu programei a viagem, e quando eu começo a viagem, é a mesma coisa se vocês fizessem meu carro capotar no caminho. Então, aquilo não estava previsto. Eu não estava preparado para aquilo. Eu não sabia de nada daquilo. Então, pense bem o trauma que eu vou ter, o que eu vou sofrer ali. E aí começam as questões, né, dos resgates, das dívidas, dos compromissos assumidos e não cumpridos entre os pais e aquele espírito que estava reencarnando. Isso é aborto. Quanto tempo um espírito tem a permissão de escrever uma carta psicografada? Não existe um tempo determinado, não, meus queridos amigos. Depende da evolução moral desse espírito, da importância da comunicação dele com um parente, um amigo, ou seja, quem for. Então, há N fatores. Se nós observarmos as psicografias de Chico, quantos e quantos. Vou narrar para vocês ter um exemplo, um fato real que aconteceu conosco. Nós estamos espírita há mais de 53 anos. E trabalhamos como dirigente de reunião mediúnica muitos anos, há mais de 30, 40 anos. E a nossa esposa estava grávida da segunda filha, e ela com 8 meses já de gravidez, ela começou a passar mal, e fomos para o médico, aquele feto tinha desencarnado. Então o feto estava morto, e tal, o feto e tudo, houve a desencarnação, com 8 meses de gravidez. Passado 23 anos, nós dirigindo uma reunião mediúnica, manifesta
através da psicografia, um espírito dizendo para mim. Depois eu recebi e fui ler. Eu chamo Lucelena e sou sua filha. Eu fui aquela que desencarnei antes do tempo, porque eu tinha sido suicida e já era sua filha. E no ano de 1520, na França. E eu estou com a minha irmã lá em Divinópolis, ajudando ela e tudo, que vocês devem conhecer. Nossa filha é psicóloga e trabalha aqui. Nunca mais tive comunicação nenhuma. E diz ela que estava preparando para reencarnar. Aí eu coloquei um ponto de interrogação, que a Tiziana está com 3 meses de gravidez. Aí veio na minha cabeça, ela está voltando. Então não existe data, não existe só coisas, se for coisas importantes. Como funciona esse processo da psicografia? A psicografia toda, quando é na reunião mediúnica, ou seja, ela é permitida, é controlada através da equipe da espiritualidade responsável por essa reunião. E quando tem a permissão dos espíritos superiores e tudo, então esse espírito é aproximado do médium. E a sintonia do desencarnado com o encarnado. Aí processa a psicografia. A psicografia ela pode ser mecânica, intuitiva e espiritual. A mecânica, para você entender o que é. Divaldo, por exemplo. Ele estava conversando com a pessoa e psicografando normalmente. Como é o caso do Chico, e muitos, Raul Teixeira e muitos outros. A intuitiva é que o médium recebe a mensagem do desencarnado, ele passa a escrever. E a espiritual é que não tem conhecimento que está escrevendo. Então, é coisa muito simples e depende, então, de tempo, por que quer comunicar e da necessidade realmente. Chegou uma pergunta muito boa aqui, que diz o seguinte: boa noite. Sou espírita há cerca de 5 anos. Acredito nas afirmações do Espiritismo sobre os fenômenos da vida e da morte. Porém, em face a tudo que vemos todos os dias sobre o quanto a humanidade pode ser cruel e perversa, fico muito desanimado com o nosso futuro e com a vida. Como o Espiritismo pode nos ajudar a lidar com essa perspectiva? Obrigado. Isso é uma pergunta interessante mesmo, porque muitas vezes o mal do mundo nos impressiona. Na categoria dos mundos, que existe ali no início do Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso planeta ele é classificado como sendo de expiações e provas. E existe uma marca central nesse planeta de expiações e provas, melhor dizendo, nesse mundo de expiações e provas, que é a marca da predominância do mal sobre o bem. Porém, eu acredito que existe também uma publicidade muito mais relacionada aos acontecimentos vinculados à crueldade, à perversidade, do que uma publicidade focada nos acontecimentos do bem, nos gestos de bondade. Por quê? O que nos chama mais atenção, certamente, é o escândalo. O que mais nos chama atenção é o escândalo, por incrível que pareça. Então, existe uma exploração desse vício de atenção que a gente tem para a questão do escândalo. E como existe uma exploração nesse sentido, isso dá uma outra dimensão para uma realidade que talvez seja menor. Não que não exista crueldade, não que não exista perversidade, porque a predominância ainda é do mal. Mas que existe também uma indústria de exploração da desgraça, isso aí não tenho dúvida.
E essa indústria da exploração da desgraça é justamente pela uma percepção que a nossa atenção ela costuma ser muito mais demorada pelos acontecimentos ruins do que pelos acontecimentos bons. Então isso dá uma outra dimensão para essa questão da crueldade no mundo, da maldade no mundo, na perversidade. Porque o bem também está acontecendo diariamente. Só que a publicidade do mal, ela é a que mais te chega por todos os canais midiáticos que a gente pode dispor, seja da internet, seja na TV, seja no rádio. O que mais te chega é a questão da maldade, é a questão do escândalo. Mas a bondade também não ocorre cotidianamente? Ocorre. Mas ninguém tem interesse em levar até você. E talvez você não tenha interesse de ver. Então, o que acontece? A gente tem que analisar muito bem para que a gente possa receber as informações que a gente recebe com uma visão crítica e ter uma postura de mudança de foco da nossa atenção. Eu parei de ver programa de Bandeirantes e de Record, que passa mais ou menos 5h30, 6 horas da tarde. Eu parei de ver esse tipo de programação. Tem gente que é viciada. Por que eu parei de ver? Porque isso pode te gerar uma paranoia. Sabe, uma paranoia. Você sair na rua paranoico, porque, afinal de contas, você percebeu ali um monte de tragédia, e aquela própria paranoia desajustar o seu nível vibratório e você acabar chamando. E há uma possibilidade disso também. Você desenvolver um processo psicológico de temor muito grande, aquilo descompensar o seu padrão vibratório e, de certa forma, você chega a atrair alguma situação de assalto, de roubo, de furto, de violência, porque você já está meio que chamando aquilo psiquicamente. Então, a gente tem que começar a dar atenção também, a fim de que a gente não possa nos abater pelo desânimo. Porque uma das grandes reações que acomete a todos nós ao perceber o mal no mundo é desanimar, é relaxar. Quer dizer, a reação de indignação pelo choque que a gente tem de determinadas notícias pode nos levar a um abatimento, pode nos levar a um desânimo. E esse desânimo puxa um relaxamento. Então se todo mundo está fazendo, então deixa eu entrar na mesma onda, porque isso aí também pode ocorrer. Ninguém é honesto, então eu também vou aproveitar enquanto eu posso. Então é preciso muito cuidado a fim de que o mal do mundo não nos contamine. Tem uma frase de um filósofo que diz o seguinte: quando você olha muito para dentro de um abismo, o abismo também olha para dentro de você. Então é o seguinte, a gente tem que estar no mundo e não deixar ser contaminado pelo mal. Não deixar que a maldade nos impressione ao ponto de descompensar o nosso comportamento. Porque aí assim eu vou estar sendo escravo dela. A partir do momento em que aquilo que se encontra exterior a mim molda o meu comportamento, eu passei a ser escravo daquilo. Então, do que o Espiritismo pode te ajudar é proporcionando para você um interesse por questões mais nobres, por questões mais profundas e interessantes da vida, que te ajudem a mudar o foco, que te ajudem a mudar a atenção, muitas vezes nociva, que a gente presta a determinadas coisas, porque acontecem coisas boas cotidianamente. Eu estava lendo uma notícia recentemente na internet que me impactou profundamente num sentido positivo. E, de certa forma, notícias como essa reavivam a esperança em nós. Eu vou contar para vocês. Tinha um funcionário de uma companhia elétrica de São Paulo, é igual a CEMIG aqui de Minas, só que lá em São Paulo é Eletropaulo. Lá em São Paulo é a Eletropaulo. Então, essa companhia elétrica, ela dispunha de um agente, esse pessoal que faz serviços, em poste, que era marcado por uma peculiaridade que é não muito habitual. Esse agente do serviço elétrico, ele tinha um diário em que ele costumava anotar suas experiências diárias. Eu não sei quem de vocês leu essa história. E aí,
um dia ele chegou numa residência muito simples e que, por falta de pagamento, ele ia ali desligar a energia elétrica. E aí chegou uma mãe com um filho no braço e outros 2 pequenos, aproximadamente 5, 6 anos. E aí ela viu que a energia ia ser desligada e ela falou assim, nossa, esqueci de pagar a conta de luz. E ele sentiu dor no coração, porque ele viu a dificuldade ali. E eu fico imaginando a dificuldade do agente que vai desligar a energia da casa de alguém e vê a questão financeira precária, né? E ainda viu as 2 crianças pequenas e tal. Aí a mulher virou para ele e falou assim, eu vou correr, vou pagar a conta de luz. Vocês vêm ligar hoje ainda? Aí ele falou assim, isso era por volta de 3 horas da tarde. Ele falou assim, olha, eu me comprometo, se a senhora conseguir pagar a conta de energia ainda hoje, eu me comprometo a voltar aqui antes das 6 e religar para a senhora. Porque a gente sabe, né, que às vezes a displicência no serviço, vou religar a luz lá só amanhã. Eu não vou entrar no mérito, não. Mas o que acontece? Aí ele se comprometeu, porque ele ficou compadecido daquela situação, em vir religar a luz para aquela mulher se ela pagasse. Saiu com o coração doendo de ter que desligar. E aí, quando ele estava saindo, as 2 criancinhas da casa virou para ele, tio, você pode dar algum trocado para a gente comprar um doce? Ele foi, tirou R$5 do bolso e falou assim, toma, vocês vão dividir aí entre vocês, dá R$2 para cada um. Tá legal, e foi embora. Ele tirou uma nota de 5, deu para eles e foi embora. E aí a conta de luz foi paga e ele voltou lá antes das 6 horas da tarde para religar a luz. E, para sua surpresa, as crianças vieram gritando, tio, ainda bem que você veio. Aí, esse ainda bem que você veio, ele achou que era pelo fato dele estar lá religando a luz. Uma criancinha levantou o seu troco. O seu troco. O desespero para entregar o troco para aquele agente da companhia elétrica. Essa história me impactou, porque quando eu li essa história na internet, eu falei assim, o Brasil ainda tem jeito. Quer dizer, aquela ponta de esperança que desabrocha no seu coração, porque a honestidade campeando nas condições socioeconômicas mais desfavoráveis. Né? Então, eles estavam preocupados não com o religamento da luz, mas com o troco que eles acharam justo devolver para quem destinou determinada quantia para um e para outro. Então, notícias como essas também diariamente nos chegam. Por que não dar uma atenção mais devida a elas, a fim de que a gente possa se desligar um pouco desse choque que o escândalo nos causa? Então, é tudo uma questão também, para você que me fez a pergunta, de mudar um pouco o foco. E isso a maturidade que o Espiritismo nos proporciona permite. Pegando o ganchinho do que o Ives acabou de falar, muito bem, a espiritualidade sempre tem nos questionado como anda a nossa dieta mental, né? Porque hoje nós já evoluímos muito na questão de se preocupar com a saúde do corpo físico, que é uma responsabilidade nossa, porque nós somos espíritos que estamos tendo essa oportunidade de estar aqui, tendo emprestado esse veículo, que nós chamamos de corpo. E só para lembrar que para cada um de nós encarnados aqui, tem 3 desencarnados esperando a oportunidade. Se nós temos 7 bilhões de encarnados no mundo, então nós temos 21 bilhões de desencarnados. Então é muita gente interessada. Até que, enfim, nós estamos numa era que estamos preocupando com a saúde, né, com o bem-estar do corpo físico, que até então ele era muito desprezado. Mas o Ives falou muito bem, nós ainda não chegamos no patamar de preocupar com a nossa dieta mental, a nossa saúde mental. E assim como nós não comemos qualquer coisa que faça mal ao nosso corpo, mas por que na nossa mente a gente tem alimentado ela, como o Ives falou, com tudo que há de pior? Às vezes me assusta ver famílias no horário do almoço, ao entorno da mesa, ao invés de estar conversando, desfrutando daquele momento, com uma televisão ligada num programa que só traz tragédias.
E a espiritualidade nos alerta o seguinte: então quer dizer que nós temos que fingir e virar as costas para o mundo e não querer saber? Não, não é isso. Nós temos que saber filtrar. Toda vez que estiverem diante de um fato, seja triste, alegre, qual for, a primeira pergunta que vocês têm que fazer para vocês é: o que isso me servirá? Isso vai me instruir para algo? Isso vai me ensinar algo? Vai me ajudar em algo? E segundo, eu poderei ajudar? Eu poderei mudar? Eu poderei colaborar? Eu acho que é o melhor filtro que tem. Aí nós começamos a perceber o quanto de coisas tóxicas, né, de quanto de venenos que nós estamos constantemente levando para dentro das nossas mentes aí. E aí nós estamos nessa era que dos problemas mentais, a depressão, ela está assolando aí a humanidade. Os transtornos fóbicos, ansiosos. Então, é porque, assim como eu como um alimento gorduroso e ele vai afetar meu corpo, eu vou engordar, vou ter a pressão alta, se eu fico também me intoxicando a minha mente com coisas ruins, isso vai abalar a minha parte afetiva e emocional. E o Ives falou perfeitamente, né? Tudo é uma simbiose. O que afeta o corpo físico, afeta a mente, afeta a vibração e afeta as nossas conexões espirituais. Tem uma pergunta aqui, ó: como se sente um espírito que desencarnou após a doação dos órgãos do seu corpo? O bom é que está caindo para mim só as coisas, mas vamos lá. A questão da doação de órgãos. Nós falamos sempre isso, é um assunto que tem que ser conversado todos os dias, abertamente, em casa, com os nossos familiares, com as crianças. O assunto morte ainda é muito reprimido, é um tabu. Tanto que nós vemos famílias aí que às vezes um familiar desencarna e eles não sabem nem aonde sepultar o corpo dele, porque nunca conversaram sobre isso, não tem um planejamento. E a única certeza que nós temos é a morte, né? Então, principalmente com a questão da doação de órgãos, isso tem que ficar claramente definido e todos devem saber. Por quê? Há duas situações. Como se sente um espírito que desencarnou após a doação dos órgãos do seu corpo? Se for um espírito desapegado da matéria, um espírito mais esclarecido, ele vai se sentir maravilhosamente bem. Porque ele vai pensar assim: nossa, até o último minuto eu consegui fazer o bem. O meu corpo serviu para ajudar outras pessoas, para elas continuarem. Agora, se for um espírito apegado, ignorante, que não conheceu, ele pode se tornar revoltado e achar que ele desencarnou porque doou os órgãos. Isso vai fazer mal para ele e mal também, sabe para quem? Para quem recebeu o órgão. E é o que a espiritualidade nos fala de algumas situações de rejeição do órgão. Então vamos trabalhar isso e o desprendimento também, né? Vamos doar e servir, dar continuidade aí ao ciclo da vida. Pessoal, muito obrigado à atenção de todos. Agradecemos também aos nossos amigos internautas e até a próxima.